Estamos conversando aqui em nosso estúdio com o presidente da AJUF, o juiz federal Fernando Matos. Doutor Fernando, uma das grandes conquistas esse ano no Congresso Nacional foi a aprovação das 230 novas varas federais. Conquista não só, imagino, para a magistratura, mas principalmente para a sociedade, né? Porque essas varas vão principalmente para o interior do Brasil, não é isso? Sem dúvida nenhuma, a criação das 230 varas foi uma das maiores vitórias que nós tivemos nessa gestão. Por quê? Porque elas vão atender exatamente aquelas populações mais carentes, principalmente nos juizados especiais federais. Os juizados já atenderam quase 8 milhões de pessoas, já viabilizaram o pagamento de mais de 17 bilhões de reais, isso dá uma média de mais de 6 milhões de pessoas atendidas. É um programa de distribuição de renda, né? Portanto, é um programa de distribuição de renda, mas principalmente é um programa de cidadania. A Justiça Federal é proporcionalmente muito menor do que a Justiça do Trabalho, que a Justiça dos Estados. Então, esse projeto exatamente ele vai permitir que nós façamos, que o Conselho da Justiça Federal, a Justiça Federal como um todo, ela reduza alguns gargalos que existem em algumas seções judiciárias e também permita que a Justiça Federal se aproxime mais do cidadão. Inclusive, durante a sanção, o presidente Lula elogiou bastante a atuação da entidade, né? Para nós da AJUF foi uma honra muito grande. Primeiro, todo o apoio que a AJUF teve na aprovação desse projeto. O apoio dos juízes, dos concursandos, né? O apoio dos juízes federais, o apoio dos nossos delegados, o apoio do Conselho da Justiça Federal, o apoio dos tribunais regionais federais, do Supremo Tribunal Federal, do Parlamento brasileiro, que teve muita sensibilidade quanto a esse tema, e do presidente da República, que honrou a AJUF pela primeira vez com a possibilidade de falar na solenidade de sanção das novas varas em nome da Justiça Federal. Nós pudemos exatamente externar a todos esses atores, também a Ordem dos Advogados do Brasil, o nosso agradecimento, o agradecimento da Justiça Federal e principalmente de que a criação das novas varas ela é muito mais do que um custo, ela é um investimento em cidadania. Doutor Fernando, mas os critérios para a instalação dessas novas varas são bem diferentes dos critérios adotados anteriormente na aprovação de outras varas federais há algum tempo no Congresso Nacional, não? Na verdade, em 2003 foram criadas 183 varas e essas varas já vieram localizadas pelo Congresso Nacional. Dessa vez, também por conta de uma atuação muito firme da AJUF, ainda na gestão passada, foi feito um entendimento com a Câmara dos Deputados no sentido dos critérios técnicos necessários à localização dessas varas. E exatamente foi feita uma emenda discriminando quais seriam esses critérios. E agora o que nós estamos fazendo é, com o apoio dos tribunais regionais federais, com a coordenação do Conselho da Justiça Federal, buscar esses dados, principalmente dados que vão justificar a localização e a instalação dessas varas no Brasil inteiro. Doutor Fernando, o projeto também prevê a estruturação das turmas recursais dos juizados especiais federais? Prevê a estruturação dessas turmas, isso era um anseio antigo dos juízes federais também, porque os juizados criados ainda em 2001 não tinham nenhuma estrutura nas turmas recursais. E nós, numa emenda apresentada com o apoio do Conselho da Justiça Federal, também do governo e dos parlamentares, da liderança do governo na Câmara dos Deputados, nós conseguimos que fosse apresentada uma emenda, essa emenda aprovada prevê que 10% dos cargos criados por essa lei que criou as 230 varas, 10% desses cargos sejam destinados à estruturação das turmas recursais. Fernando, e a atuação da AJUF dentro do Congresso Nacional, dentro do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, como é que tem sido? A AJUF tem estado muito presente, tanto às sessões, formulando requerimentos, tanto no Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão de planejamento estratégico de todo o Poder Judiciário, como também no Conselho da Justiça Federal, que é o órgão de planejamento estratégico da Justiça Federal. Inclusive, ainda no ano passado, nós conseguimos formalizar algo que para nós era um anseio, que é institucionalizar a participação da AJUF nas sessões do Conselho da Justiça Federal. Então isso foi uma conquista muito importante que a AJUF tem, porque a AJUF ela agora não é mais uma convidada nas sessões do Conselho, ela tem assento, portanto ela tem voz, não tem voto, mas tem voz, pode falar nas sessões e isso para nós é muito importante exatamente para reafirmar a nossa altivez, a nossa combatividade na defesa dos juízes federais. Em relação à defesa justamente dos juízes federais, das suas prerrogativas, uma das principais lutas da AJUF, talvez esse ano de 2009, tenha sido a questão da simetria com o Ministério Público? Não há dúvida que há muito tempo essa era uma reivindicação dos juízes que era ouvida exatamente nas salas de audiência, nas salas dos tribunais, a reclamação dos juízes federais de que
muito embora eles sejam o paradigma de todas as outras carreiras, portanto, a maior remuneração do serviço público é a do ministro do Supremo Tribunal Federal, eles têm um tratamento na parte de seus direitos inferior ao do Ministério Público e muitas vezes dos servidores. Então, o que a AJUF fez? A AJUF entrou em contato com um grande constitucionalista, o professor Luiz Roberto Barroso, e nós ingressamos com um pedido de providências no Conselho Nacional de Justiça para que o Conselho Nacional de Justiça ele veja exatamente essa disfunção que existe de que o juiz, sendo o ápice da carreira jurídica, ele tem menos direitos do que carreiras do Ministério Público e carreiras do próprio Serviço Público da União, procuradorias, etc. Então, nós apresentamos esse pedido porque para nós é muito importante que o Conselho Nacional de Justiça se manifeste sobre esse tema. A AJUF também tem se engajado em outras frentes em defesa dos direitos do magistrado, sobretudo na questão remuneratória? Não há dúvida. Esse ano nós tivemos a aprovação da Lei 12.041, que garantiu uma reposição parcial da inflação dos anos de 2006 a 2008, né, no Congresso Nacional, também com muita sensibilidade dos parlamentares, com a liderança do ministro Gilmar Mendes, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Mas é importante que se diga que qualquer trabalhador tem direito à reposição da inflação. Então é isso que nós estamos buscando. Isso foi feito pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, com a sanção do Presidente da República, mas agora nós continuamos lutando para a reposição integral e para a manutenção da dignidade remuneratória da magistratura. Isso inclui ATS, passivos, toda aquela questão? Não há dúvida. A fixação do subsídio foi muito importante, né? Trouxe uma transparência à remuneração, mas hoje o que nós temos é uma desvalorização da carreira. Então, uma das nossas pretensões mais firmes, mais fortes, mais contundentes, tem sido a reintrodução do adicional tempo de serviço como um mecanismo de valorização da experiência do magistrado. Além disso, nós temos lutado intensamente para que os passivos já reconhecidos da magistratura eles sejam efetivamente pagos. Ao longo desse ano e do ano passado, nós conseguimos, com o apoio do Conselho da Justiça Federal, a liberação desses recursos e agora também lutamos para que o orçamento do ano que vem preveja exatamente esses recursos necessários, como qualquer pessoa que tem um direito reconhecido, ela quer que esse direito seja pago, e é uma pretensão justa, é uma pretensão legítima, já reconhecida pelo Poder Judiciário, então nós seguimos firmes. Então, Fernando, nós vamos interromper rapidamente a nossa entrevista para o intervalo e nós vamos voltar no próximo bloco. É só um instante, aguarde.